A palavra que a gente tem trabalhado aqui, que o pastor tem desenvolvido com a nossa comunidade, ela se encontra no livro de Efésios. E acho que todo domingo a gente escuta falar assim, não deu tempo de falar tudo, e acho que se a gente gastasse uma vida inteira falando do livro, ainda não daria tempo de falar tudo, porque a gente tem muita coisa do Senhor para a nossa vida. Efésios é um livro que fala sobre quem nós somos. E o capítulo 4, que foi trabalhado na semana passada e na semana retrasada, fala sobre o que Deus espera de nós. É um livro de conselho. Lá na juventude, a gente também tem trabalhado esse livro. E eu falo para eles que é um livro de sermão. Sabe quando o pai e a mãe falam para a gente assim, você tem que fazer isso, você tem que ser melhor desse jeito, você não pode isso, você não pode aquilo? É Paulo dando conselho para a gente. Tem aquele ditado que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas o conselho, ele é bom, porque ele faz a gente refletir sobre o que a gente deveria fazer, sobre como a gente tem feito as coisas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, hoje. E aí, quero estimular você a estudar Efésios em casa. Porque, como eu disse, a gente nunca consegue terminar de falar tudo que está aqui, porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, ela fala coisas novas todos os dias para nós, e quanto mais você lê, Efésios é tão pequenininho, só tem 6 capítulos, traz Efésios para a sua semana, lê Efésios, que aí você vai chegar no domingo, e o que vai ser dito aqui vai fazer mais sentido ainda para você, porque você já está caminhando em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 8, a gente vai começar lendo esse versículo, porque para mim ele é a chave do que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, mas mantenha a sua palavra aberta, porque a gente vai estudar versículo por versículo aqui, e hoje a gente vai trabalhar mais ou menos ali até o versículo 14, se der tempo, né? Amém? Versículo 8 diz assim, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós queremos te pedir que você abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que o teu Espírito Santo possa falar mais alto do que a minha voz nesse momento, Pai. Que o teu Espírito Santo ministre palavras de vida, palavras de luz, palavras que esclareçam as coisas para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos viver no escuro, nós queremos ser filhos teus, filhos da luz, em nome de Jesus. Amém. Escuridão. Escuridão é o que dá medo na criança à noite. Escuridão é onde os monstros se escondem. Escuridão é onde os malvados se escondem para não serem vistos. Escuridão é o meio do túnel. Escuridão é o sentimento de angústia que está no meio do túnel por não saber o quanto tempo vai demorar para chegar a luz no final desse túnel. Escuridão é o sentimento da pessoa traída, da pessoa magoada. Escuridão é a dor na alma daquele que foi enganado por alguém. Escuridão é imoralidade, é caos, é idolatria. Escuridão é, sobretudo, incerteza. Escuridão é a lágrima que corre no travesseiro quando ninguém vê. Escuridão é entregar-se ao pecado. Escuridão é a ausência de luz. A palavra do Senhor, nesse texto que a gente leu, divide a gente em 2 times. É como se fosse o time de Deus e o time da escuridão. O time da luz e o time da morte. O time dos santos e o time dos pecadores. Os filhos da luz e os filhos da escuridão. João, no capítulo 1, fala sobre Jesus, definindo ele como alguém que traz a luz, e diz que nele não havia trevas alguma. Nele não havia escuridão. Então eu queria caminhar sobre o capítulo 5 de Efésios com você, fazendo
essa leitura. E o texto permite a gente estudar ele sobre a ótica de enxergar esses dois times, o time da luz e o time da escuridão. E aí refletir sobre como é que você se encontra nisso. Como é que é o time que você está jogando? Qual é o seu time que você está jogando? O time da luz ou o time da escuridão? O versículo 1, vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta e você ler também, para que o Espírito Santo te diga coisas que eu não estou dizendo. O versículo 1 diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que vocês fizerem. Tem uma pergunta que a gente faz para as crianças, que é: o que você quer ser quando você crescer? E é interessante que outro dia eu me peguei me perguntando isso para o Leonardo: e aí, o que você quer ser quando você crescer? E ele fala: nada, porque ele nem fala. Mas toda hora fala: eu quero ser um da patrulha canina. E é interessante a gente olhar para isso, porque uma criança não sabe o que ela vai ser quando ela crescer. Uma criança não tem como ter noção do que a vida vai estar reservada para ela daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. E essa expectativa que a gente coloca de ser alguma coisa, o que você vai ser? O que você vai ser? O que você é? A gente tem uma sede e uma busca natural de sermos alguém. Eu sou alguém. Eu posso bater na mesa e falar assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou alguém. E enquanto a gente não é alguém, a gente imita quem a gente acha que é alguém. Não é? É assim que a gente aprende a ser alguém. Do mesmo jeito que o nosso filho olha para a gente e fala o que a gente fala e faz o que a gente faz, a gente também, nesse processo de virar alguém, de ser alguma coisa, a gente imita as pessoas que a gente acha que são alguém. E aí a gente se veste igual a essas pessoas que a gente acha que são alguém. A gente fala igual a essas pessoas. A gente tenta ir nos lugares que essas pessoas vão. Não é assim que a gente aprende as coisas? Através da mimetização. E não estou criticando isso não, estou dizendo que isso é o caminho do aprendizado da vida. A gente repete as coisas, e aí quando eu sento lá para fazer o homework com o Teodoro, ele tem que escrever o nome dele 1 milhão de vezes ali, repetindo, para ele aprender as coisas. E aí a gente tenta se parecer com as pessoas que a gente acha que são alguém. E aí, às vezes, a gente tenta ter o carro que essa pessoa tem, às vezes a gente tenta ter a casa que essa pessoa tem, quando o dinheiro permite, para a gente poder parecer, e aí, assim a gente ser alguém. Assim eu ser o Tiago, o doutor, ou especialista, ou a doutora, o dono, a dona, o que é. Você é. E aí, nesse processo de mimetização, a gente também começa um jogo de tribalização, que é o jogo de eu me encaixar em algum time. E aí, eu acho que a galera que é desse time é alguém, é relevante, então eu vou começar a aderir a esse time. Seja o time da música, seja o time do esporte, seja o time do trabalho, seja o time do cigarro, seja o time da bebida, seja o time que se apresenta ali dentro de mim. Eu entro nesse time porque eu quero fazer parte e eu quero pertencer ao que está acontecendo ali. E aí, a palavra do Senhor começa esse texto falando: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você quer ser alguém? Imite. E o texto diz para a gente: imite a Deus. E ele começa esse versículo usando uma conjunção conclusiva. Sabe o que é uma conjunção conclusiva? Você lembra da época da escola? A gente está aqui há muito tempo, né? Falando inglês, não lembra mais o que é uma conclusão, uma conjunção conclusiva. Eu fui péssimo também. A conjunção conclusiva, ela conclui alguma coisa. E a divisão por capítulos, ela foi uma coisa que a gente criou para poder entender melhor os livros da Bíblia. Paulo não botou um ponto final no capítulo 4, falou: acabei esse capítulo e começa um outro tema no capítulo 5. Mas a gente estruturou isso para a gente poder ler melhor. Então, se ele começa o versículo falando: portanto, sedes imitadores de Cristo, a gente precisa voltar um pouquinho no final do capítulo 4, que o pastor também não chegou, não sei se ele vai voltar a isso um dia, mas eu quero ler com você o capítulo 32 do versículo 4 para a gente entender o que é portanto.
O que é a conclusão? O que é que a gente tem que imitar para a gente ser desse time da luz? Capítulo 4, versículo 32 diz assim: pelo contrário, que também deve ser alguma conjunção de oposição, talvez, alguma coisa assim. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus. Quero começar te dizendo que se você quer ser do time da luz, se você quer ser alguém, se você quer imitar a Deus, se você quer assumir essa postura de filho da luz, seja perdoador como Deus é perdoador. E esse é um grande desafio para a gente, porque a gente normalmente não é educado, a gente não cresce numa cultura que ensina a gente a perdoar. Pelo contrário, a gente aprende a se vingar, a não deixar barato. E aí, se eu levo na cara, eu não vou sair sem deixar Como assim vai passar por cima de mim? Eu sou crente, mas eu não sou bobo, não. Pelo amor de Deus. A gente não pensa no perdão quando alguém pisa no nosso pé. O instantâneo é: peraí, eu preciso pisar no teu pé antes. Se a gente é filho da luz, a gente precisa ser perdoador, como Deus perdoa. E aí talvez você esteja falando assim: mas pastor, você está me falando isso, pastor? Você está me falando que eu tenho que perdoar igual a Deus? Logo você, pastor, que não olha na minha cara. Mentira. Cheguei aqui, não tem nem tempo de eu ter muita gente magoada comigo, só pouca. Quando a gente sobe aqui, quando Paulo sobe aqui e fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, existe uma estrutura de utopia, e a gente tende a usar a palavra utopia como se ela fosse negativa, mas eu prego a utopia, e eu creio na utopia, e eu creio no desenho da perfeição. Talvez essa utopia só chegue na minha mão quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, e quando eu abrace Ele no céu, mas enquanto eu estiver aqui, eu prego a utopia, e eu crio coragem para subir e falar: você tem que perdoar como Deus, esquecer, amar, e falar assim: você pisou no meu pé, vem cá, pisa no outro, vamos lá, vamos caminhar junto, vamos dar um jeito, me perdoa por você ter pisado no meu pé. É perdoar com amor, com força, com vontade, como Deus perdoa, e eu te falo isso, porque eu acredito que isso é o ideal. Eu tento ser o mais coerente possível, mas eu falho. Pastor Sandro falha. A gente falha e a gente erra, mas a gente não deixa de acreditar e de pregar na utopia, porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo para falar do que precisa ser feito, porque se eu deixar de fazer, porque eu não faço, se eu deixar de falar porque eu não faço, a gente vai perder o estímulo de melhorar, o estímulo de acertar. É preciso que você se levante e também comece a pregar a utopia na tua casa. Isso traz uma necessidade da gente ser coerente, mas a gente não pode perder o abraço da utopia. O dizer: eu perdoo como Deus perdoa, eu quero perdoar como Deus perdoa, você tem que perdoar como Deus perdoa, porque se eu não fizer esse disclaimer da utopia aqui agora, eu não consigo continuar o texto, porque ele vai falar as características dos filhos da luz, e tem hora que a minha luz enfraquece, tem hora que a minha luz fraqueja, e eu preciso que alguém me lembre, que alguém me grite: ei, você é filho da luz, ei, você é filha da luz, você precisa perdoar como Jesus perdoa, perdoar como Deus perdoa. E ele continua no versículo 2 dizendo assim: filho da luz, tá? Vivam em amor. Podia ter parado aí, ia ser mais fácil, mas ele fala: vivam em amor, como também Cristo nos amou. Porque o filho da luz perdoa, e perdoar do nosso jeito está de boa, mas perdoar como Deus perdoou é um pouco mais difícil. O filho da luz ama, mas amar como a gente ama está de boa, mas amar como Deus ama é uma condição muito difícil, porque é um amor que se entrega. Ele continua falando: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma a Deus. Queria fazer uma pergunta para você: o que você pode fazer
para alguém te amar? Vamos lá. Atitudes que você pode fazer para alguém te amar. O que eu posso fazer para alguém amar você? Amar primeiro. Cuidar da pessoa. O que mais que eu posso fazer para alguém me amar? Amar o próximo. Elogiar. Ser gentil. Cuidar. Desculpa te frustrar. Mas não tem nada que você possa fazer para alguém amar você. Se existisse, não existiria amor não correspondido. Se existisse, talvez eu estivesse lá com a minha primeira namorada ainda, e graças a Deus eu não estou. O amor é uma coisa que flui de você. E você só tem controle do que sai de você. Você não consegue controlar o outro, independente do que você faça. E talvez você me diga assim, mas tem uma quantia aqui, tem um valor, tem um número X, uma conta bancária que consegue garantir que alguém vai me amar. Você consegue um casamento. Você consegue um namoro, um beijo na boca, mas não tem dinheiro no mundo que faça alguém amar você. E aí o amor é uma coisa que vem de você e vai. O amor como Jesus ama é uma coisa que entrega, que se doa, que não espera, que não cobra, que não fala, ei, você precisa me amar, ei, você tem que olhar para mim, ei, você tem que cuidar de mim. A gente tem que começar a se preocupar mais com o quanto a gente ama e menos com o quanto a gente é amado. Porque a gente não tem controle sobre isso. A gente só controla o que acontece dentro de você. E é preciso que a gente aprenda a se doar com leveza. É difícil demais. Eu acho que eu não consigo. E eu sou carente, cobro minha mulher, falo, ei, me ama, por favor, me ama. Nossa, você podia ter rido mais baixo. Acho que você riu muito alto. Mas é preciso que a gente aprenda a amar como Jesus amou. Que a gente se entregue. E aí o amor, ele acaba sendo um problema meu, né? Porque se o amor não é o problema do outro, ele é problema só meu. Ele é uma construção só minha. Amor, para de rir, amor. Fala aí para sua mulher, seu esposo, alguém que você ama, fala assim, ó, você me ama? Pergunta. Agora fala assim, é problema seu. É isso, cara, o amor é um problema meu, é um problema nosso. E o meu amor é um problema meu. A gente precisa cuidar da maneira como a gente ama. Por quê? Se a gente está falando de dois times, se a gente está falando do time da luz e do time da escuridão, se o amor do time da luz é um amor que se entrega, o amor do time da escuridão é um amor que guarda. É um amor egoísta, é um amor que só cuida de si. E aí o versículo 3 e o versículo 4 vai falar do tipo de amor do time da escuridão. Então eu falei que o time da luz é perdoador como Deus é, falei que o time da luz ama como Jesus ama, e o time da escuridão a gente encontra no versículo 3 assim, ó. O time da escuridão adora a imoralidade sexual e toda a impureza e avareza. Não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Não usem a linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, porque isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. O filho da luz evita a imoralidade. O amor do filho da escuridão, ele é um amor lascivo, é um amor sexual, é um amor de uso, é um amor de necessidade, é um amor onde ele está no centro das coisas, onde o seu umbigo é o lugar aonde está as coisas. É um amor que usa as pessoas. Eu gosto da palavra luxúria e do conceito grego dela, porque ela fala sobre usar alguém para você conseguir um prazer. E às vezes a gente usa a luxúria só para o sexo, porque ela é usada no sexo. E aí a gente usa o outro para conseguir um prazer seu aqui, como se o outro fosse um pedaço de plástico ou alguma outra coisa. Mas a gente pode ser
eu não sei usar luxúria na primeira pessoa. A gente pode ser luxurioso, acho que isso não existe. A gente pode usar da luxúria quando a gente usa alguém, e não sexualmente. Quando eu tenho um amigo que só me serve, quando eu tenho um trabalho onde eu uso aquele lugar para me servir e não consigo entregar nada naquele lugar, quando eu tenho uma cultura e uma família que só me alimenta, mas eu não consigo alimentar essa família de volta. O amor do Filho da Luz, ele é um amor de entrega, ele não é um amor de consumismo. O amor do Filho da Escuridão é um amor vazio, é um amor lascivo, é um amor pornográfico, é um amor vergonhoso, é um amor sujo. E sabe uma coisa que eu acho interessante? É que Paulo gasta um versículo inteiro aqui para te dizer: controla as piadinhas, parça. Toma conta do seu linguajar. Olha o que você está falando. Olha as piadas que você está fazendo. Olha o palavrão que está saindo da tua boca. Olha a gracinha, esse gracejo, essa falta de vergonha. Olha a promiscuidade no seu linguajar. Olha como você está tentando fazer parte de um grupo e você está se sujando no meio desse caminho. Versículo 4, ele fala: não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, porque isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Pelo contrário, é uma conjunção adversativa. Eu vou dar um curso de português aqui também, vou começar a dar aula aqui. É uma conjunção adversativa. Se é adversativo, não façam piadinhas de cunho sexual e indecente, mas pelo contrário, ação de graças, tenha palavras de ação de graças, significa que as piadinhas indecentes, elas são uma maneira de você ser ingrato com Deus. Eu vou te contar um segredo. Nenhum adultério começa com a proposta do adultério. Vai ser muito difícil você chegar em alguém e falar assim: ei, quer adulterar comigo? Ei, eu sei que você é casada, eu também, mas vamos ser amante? Ele começa com a piadinha, com um risinho, com um carinho no pé, assim, ó, debaixo da mesa. E aí a piadinha vai virando uma brincadeirinha, uma autorização, até que você se afunde nisso. É preciso que a gente cuide do nosso linguajar, e isso é muito difícil. É preciso que a gente... E aí talvez você fale assim: ah, mas essa palavra é só para homem. Não sei não, hein? Acho que entre mulher também tem muita piadinha. Eu acho que aonde a gente está, a gente tem a possibilidade de fazer a piadinha. E talvez você fale assim: ah, mas todo mundo faz, eu estou tentando me misturar, eu estou tentando estar ali, ó, camuflado no meio do caminho. E aí sabe o que acontece quando você tenta se misturar? Quando você tenta se camuflar? É que você vai saindo do foco da luz e você vai chegando num lugar escuro. E sabe a dimerização da luz? Não existe isso, ou você é do time da luz ou você é do time da escuridão. É um interruptor. E aí talvez você chegue na forçar o interruptor para ele ficar aceso, até que você esteja no time da escuridão. A gente precisa cuidar do que a gente fala. A palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 1, fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quero resgatar um conselho da sua mãe e te dizer que você não é todo mundo. Versículo 9, ele começa a falar das características de que é você ser do time da luz. Versículo 9 fala assim: porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. O filho da luz é marcado pela gratidão, como Deus é marcado pelo perdão, como Deus perdoa, é marcado pelo amor, como Deus ama, e ele é marcado pela bondade, pela justiça e pela verdade. Bondade, você sabe o que é bom. Bondade, você sabe o que é. Mas existe uma diferença
diferença entre saber o que é e fazer o que tem que ser feito. Muita gente, quando chega para conversar comigo, eu tenho certeza que com o pastor, com qualquer um que peça conselho, fala assim, eu estou fazendo isso é o certo? Normalmente, em grande parte, quando ela está te perguntando se é o certo, não é o certo. Porque o certo, a gente sabe que é certo. O bom, a gente sabe o que é bom. Bondade, justiça e verdade. Será que quando você olha para você, você consegue ver esses frutos? Eu lembro de Jesus passando pela árvore cheia de folha e não vê o fruto, e ele amaldiçoa aquela árvore, porque ela está frondosa, e aquela árvore deveria sair a folha junto com o fruto, mas ela não saiu o fruto, ela só estava com a aparência da folha. Ele amaldiçoa aquela árvore. Às vezes, a gente está frondoso, às vezes a gente está com o nosso dízimo em dia, com a nossa inscrição, com o nosso batismo agendado. Às vezes a gente está completando 40 anos de igreja. Às vezes a gente tem o adesivo no nosso carro. Às vezes a gente tem o nosso quote no Facebook. Nossa árvore está frondosa. Mas ninguém consegue enxergar em nós frutos de bondade, frutos de justiça e frutos de verdade. Não existe pecadinho e pecadão. É pecado e ponto. Mentira é pecado. Ah, mas a cultura, Tiago, ela faz a gente ter que mentir para eu trabalhar, para eu me dar bem com a minha mulher. A cultura, ela faz eu ter que mentir para o meu filho não ter que lidar com as coisas difíceis da vida. A gente mente o tempo todo. E a gente mente muito para a criança. A gente está tentando fazer o exercício lá de casa de criar eles falando a verdade. Uma vez uma pessoa virou para o Teodoro, uma pessoa da família, falou assim, olha, eu não... Tipo assim, ele estava triste que a pessoa estava indo embora, e ela falou assim, olha, eu vou ali pegar uma coisa e eu já volto. E aí eu falei para a pessoa, ué, você vai voltar? A pessoa falou, não, eu vou embora, mas é que ele vai ficar triste se eu falar que eu vou embora. Eu falei, tá, mas aí você falou que você vai ali e vai voltar. Aí você vai ali, você não vai voltar, e ele vai ficar triste. E ele vai ficar decepcionado com você. E ele vai sentir que você mentiu para ele. Por que você falou isso para ele? Porque você não falou, eu tenho que ir embora, estou muito triste, outro dia eu vou voltar. Porque você não falou a verdade. E a gente aprende a mentir para a criança. E aí a gente fala, papai tem que falar do Papai Noel, né? Porque a cegonha, ela veio, eu não vou lidar com isso. Fala a verdade para o seu filho. Nem que você tenha que falar assim, você ainda não tem idade para entender sobre isso, mas para frente eu vou conversar com você. Mas não minta para o seu filho, porque se ele vê você falando assim, diz que eu estou ocupado, diz que eu estou com dor de barriga, ele vai aprender a naturalizar a mentira. E o filho da luz, ele vive na verdade. Eu preciso ser lembrado disso, cara. Eu preciso ser lembrado todos os dias que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ser justo e que essa justiça não trabalha só para o meu umbigo, mas ela trabalha para eu amar alguém. Eu tenho que lembrar todo dia que eu tenho que falar a verdade. Não dá para a gente ficar dando jeitinho, sabe? É a verdade, e a verdade, ela liberta. É isso que o Senhor ensina para a gente. O versículo 10 fala sobre a disposição do Filho da Luz. Ele fala assim, tratem, pois, então, de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não é porque você está há 20 anos cometendo um erro que ele deixa de ser erro. Não é porque você está acostumado a viver de um jeito, e a falar de um jeito, e a fazer uma coisa todo dia, e Deus te perdoe, e a gente vai vivendo, que deixa de ser erro. É preciso que a gente corra atrás de entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É preciso que a gente procure, porque tem coisa que a gente só encontra quando a gente tem a disposição de mexer na nossa bagunça. E dá trabalho mexer na bagunça. Às vezes, a bagunça está muito grande. Essa semana eu vi no TikTok. TikTok é porque eu tenho que acompanhar o que os jovens fazem, né? Não é porque eu... Um garoto que entra na casa de pessoas acumuladoras. Já viram isso, cara? Tem até um programa de televisão disso. E aí eu vi uma casa que a moça fez uns buracos no lixo para ela ir de um cômodo para o outro.
São umas montanhas de lixo, e a pessoa vai acumulando aquele lixo, e aquilo ali vai dando bicho. Uma doença séria, assim. É escuridão também. A luz já não consegue mais entrar naquela casa. E é preciso ter disposição. E aí o garoto sempre para assim, ele olha para a sujeira e faz: vamos lá. Tem que começar de algum lugar. Eu preciso revirar. Tem que começar de algum lugar. A faxina tem que começar de algum lugar. Dá trabalho correr atrás da vontade de Deus. Dá trabalho colocar a sua casa em ordem. Dá trabalho olhar para os seus problemas e falar assim: eu preciso melhorar. Dá trabalho, mas precisa começar em algum momento. E aí o maravilhoso desse texto é que ele caminha, e eu vou terminar falando do 11, 12, 13, 14, falando assim: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Mais do que ser alguém que não é promíscuo, mais do que ser alguém que repulsa a imoralidade, você tem que repulsar o imoral também. Você tem que colocar com clareza que você é diferente. Amigão, pô, tô vendo que você está mexendo com a mulher ali, eu não gosto desse tipo de brincadeira não. Faz com outra pessoa. Sem gração você ficar falando aí da vida dos outros, sem gração esse negócio. É se posicionar e falar: cara, não fala comigo desse jeito, não faz esse tipo de piada do meu lado. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Tem uma palavra que diz que o que assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Martin Luther King falou isso? Se não me engano, é. 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até da gente dizer, da gente contar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, e é por isso que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Você conhece a graça da garça? Já ouviu falar desse conceito da graça da garça? A garça, já viu uma garça no meio de um mangue, de um lamaçal? A garça é um pássaro branco, das penas brancas, da pelugem pura, e ele vive no meio da lama. A graça da garça fala sobre a arte de você viver no meio da lama sem sujar as suas penas. A gente vive num mundo que é tomado por escuridão. A gente vive num mundo onde todo mundo está andando, dormindo por aí. Sabe o sonâmbulo? Está um batendo no outro, assim, ó, um dando de cara na parede, um dando de cara no outro, porque está todo mundo vivendo na escuridão. Nós somos filhos da luz. O versículo 14, ele é um convite para você acordar. Acorda! Acorda, dá tempo da gente abrir o olho, da gente sair da escuridão. Enquanto existe sol, tem uma música que fala isso, né? Enquanto houver sol, ainda há esperança. Quando não tiver mais solução, quando você tiver com medo, com frio, enquanto houver sol, ainda há esperança. Enquanto houver dia, enquanto houver fôlego de vida, há esperança para você ser melhor, há esperança para mim ser melhor. É difícil demais, como eu falei, subir aqui e falar: ó, você tem que perdoar como Jesus perdoa, você tem que amar como Jesus ama, você tem que ser bom, você não pode ser imoral, você tem que falar a verdade, você tem que ser justo, você tem. Mas todas essas palavras, elas servem para a nossa vida ser melhor, porque é muito melhor viver de dia do que viver de noite. É muito melhor andar na luz do que andar no escuro. O escuro é quando eu bato a canela no meio da madrugada, quando eu acordo para ir para a cozinha. O escuro é o lugar onde eu me sinto sozinho. A luz é onde eu consigo resolver as coisas. Vou te pedir uma coisa, fecha o olho agora, rapidinho. Você vê tudo escuro? Eu não vejo tudo escuro. Eu vejo manchas de luz. Abre o olho.
a marca da luz de Cristo, ela existe dentro de nós, mesmo que a escuridão esteja impregnada no nosso DNA. E quando a gente acorda, às vezes, a gente sente dor. É bom. Quê? Desculpa. Não, tudo bem, eu estou concluindo. Você me atrapalhando, pô. Quando a gente acorda e a gente está num sonho bom, num sono gostoso, a gente abre o olho e a pessoa que mora com a gente abriu a janela, assim, vem aquele sol no seu olho, não dói. Não dói, dói, cara, porque acordar dói. Mas é preciso que a gente mexa na bagunça e coloque a casa em ordem. É preciso que a gente seja lembrado. Lembremos-nos uns aos outros de que nós somos filhos da luz, de que nós precisamos ser melhores, de que nós precisamos falar como os filhos da luz falam, nós precisamos fazer como os filhos da luz fazem. Se você vai imitar alguém, adolescente, jovem, se você vai imitar alguém, imite alguém que te traga luz. Cuidado com quem você imita. Porque tem gente que está ensinando a gente a ir para a morte, a ir para a escuridão. Cuidado com quem você se espelha e com quem é o seu influenciador. Palavra maldita essa, que está na moda. Qual é o seu trabalho? Eu sou um influenciador. Meu Deus! Que tipo de influência a gente está consumindo? Que tipo de pessoa a gente quer ficar parecido? Eu preciso me parecer com Deus, eu preciso amar como Deus ama, eu preciso perdoar alguém que está na minha família e que eu não consigo perdoar há 20 anos, independente do que tenha feito. E talvez você me fale assim: mas pastor, você não sabe o quanto ela me traiu, você não sabe o quanto ela me machucou. Cristo te chama para perdoar como Ele perdoa, e Ele perdoa você. Por que você não pode perdoar o outro? Ele te chama a parar de cobrar o outro, cobrar o seu chefe que não te ama o suficiente. Meu Deus! A minha esposa, o meu filho que não te ama o suficiente. E começar a questionar: você está amando o suficiente? Você está se entregando o suficiente? Se tivesse um espelho no meio da igreja, eu ia achar justo, porque eu preciso ouvir isso todo dia. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai falar, sabe? A gente vai falar: gente, não mente. Gente, seja justo, seja bondoso. Para de falar palavrão, para de entrar na onda dos outros e seja coerente com o que você crê, com o que você acredita. Siga, se é para seguir alguém, se é para ser influenciado por alguém, seja influenciado por Deus. E para eu ser influenciado por Ele, eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso saber o que Ele fala. Senão eu não consigo ser parecido com Ele. Falar como Ele. Olhar como Ele. Amar como Ele. Ser um pai como Ele. Ser uma mãe como Ele. Ser um esposo, uma esposa. Um filho, uma filha, um amigo. Eu queria orar com você nesse momento. Queria te convidar a colocar a mão no seu coração e pedir misericórdia ao Senhor. Espírito Santo de Deus, como igreja, como pessoas que querem ser do time da luz, nós queremos te pedir: acorda, gente. Acende essa luz, estoura essa luz no nosso rosto e que ela tire de nós todo traço de escuridão, todo traço de morte, todo traço de dor, todo traço de solidão, todo traço de fraqueza, toda vontade que a gente tem de se misturar no meio dos outros, e faça surgir em nós lamparinas, lampiões, pessoas que façam a diferença, pessoas que causem a diferença, porque as pessoas querem ver a tua luz. E elas contam conosco, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa a nossa tendência de abraçar a escuridão.
Perdoa, Senhor, os nossos defeitos e que todos os dias a gente possa ser lembrado que o Teu amor está diante de nós, que a Tua graça e a Sua misericórdia nos perseguem todos os dias, que a gente seja lembrado, Deus, que há esperança enquanto existe ar no nosso pulmão, existe esperança da gente ser melhor, da gente fazer melhor, da gente amar melhor, da gente ser uma família melhor. Fortalece, Senhor, o Teu povo. Fortalece a nossa alma, o nosso coração, para que a gente seja melhor, para que a gente perdoe melhor, ame melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.